Deixa eu ler uma palavra com vocês aqui hoje à noite, agora à noite. Vamos ler lá eu quero que você já deixe aberto, lá em Êxodo capítulo 17. Mas antes de nós vamos ler alguns versículos e logo em seguida a Carol vai colocar um vídeo para nós. Tá bom, Carol? Logo após nós lermos aqui. Êxodo 17 é o segundo livro da Bíblia, a partir do versículo 1. Êxodo 17. Eu vou lendo na versão NVI, a mesma que está no telão. Está escrito assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que queixam a mim? Porque põe o Senhor à prova. Versículo 3. Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Versículo 5. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com vocês alguma das autoridades de Israel, tenham na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Versículo 7. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: olha o que está escrito: o Senhor está entre nós ou não? Versículo 8 para encerrar. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Coloca para nós o vídeo, por favor. Preste atenção nesse vídeo que eu achei muito interessante, principalmente para quem tem filho. Bem, pode acender aí, por favor. Meus amados, esse vídeo eu achei tão interessante, que tem um pouco a ver com o que eu vou ministrar com vocês. Você veja duas crianças. Uma, um demônio atrás. A outra, o demônio querendo tocar e não conseguia. O que nós aprendemos ali? Uma é uma criança que o pai e a mãe não oram por ele. A outra é a criança que os pais oram. Veja só que interessante. Vocês podem falar assim: mas as crianças, diz a Bíblia, que dos tais é o reino dos céus. Ok? Mas eu lhe pergunto ao pai e à mãe que está aqui: você ora pelo teu filho? Eu estou dizendo todo dia. Dependendo da idade. Eu tenho filhos adultos, netos adultos. Eu tenho um bisneto, que é um bebê de 1 ano e 7 meses. Eu oro por eles toda noite. Não é porque eu sou pastor, mas porque eu entendi o poder da oração. Então veja que o pai e a mãe que não oram pelos seus filhos,
Eles estão descobertos. Espiritualmente descobertos. Você pode fazer o melhor para os seus filhos. Materialmente, financeiramente, o melhor. Porém, se não tem oração, é o que você viu aí. É muito parecido. Uma criança que não, ou filho que não recebe a oração dos pais, estão descobertos. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde os pais estão muito ocupados. Não tem tempo para mais nada. E muito cansado. Hoje não tem tempo mais nem para ouvir o filho. Nem mais para brincar com ele. E quando chega este momento de cobrir a sua herança de oração, estou cansado. Eu não sei orar. Eu tenho vergonha. Não, ora do seu jeito, eu oro do meu. Tá? Tudo bem assim? Não. Eu estou dizendo pai e mãe. Pai e mãe, a responsabilidade é dos dois. Porém, quando nós estamos olhando para a inocência do nosso filho, ele é criança ainda, e fala assim, não, está tudo bem, eu vou para a igreja, eu sou crente, eu oro pela minha vida e tudo bem. Tá. Você viu uma criança que não ora, o que acontece? Olha, perdão, a criança que não recebe a oração dos pais, o que acontece? Quem tem filho aqui, levanta a sua mão. Fala assim, meu filho é bênção do Senhor. Estou com medo de eu perguntar, né, se você ora para o seu filho. Tem uma ilustração que eu falei aqui umas 200 vezes, mas alguém acho que não ouviu. Eu quero aqui dizer para você uma coisa, que uma mãe, toda noite ela sempre orou para o seu filho. Seus filhos. Uma certa madrugada, a sua casa foi invadida por ladrões. E ela não viu. Estavam todos dormindo, cada um num quarto. Quando eles entraram na casa, os quartos ficavam no andar de cima. Eles disseram, cada um entra num quarto, faça o serviço. Quando o chefe dos ladrões entraram no quarto da mãe, a hora que ele chega, ele vê a cama dela cheia de sangue. E ela toda ensanguentada, toda. Ele ficou assustado. Ele falou, meu Deus, já veio alguém aqui, já fez o serviço. Vamos sair correndo desse lugar. Correu de encontro aos seus amigos, todo pálido, disse assim, meu Deus, as crianças estão cheias de sangue. Ele falou, vamos correr desse lugar, que tem alguma coisa errada aqui. Vamos sumir desta casa. Passou alguns dias. O chefe dos ladrões encontrou com a mãe na rua, em um mercadinho. Que mesmo naquela figura que ela viu, ele conseguiu guardar o rosto dela. Quando ele entra do mercadinho, ele entra e dá de cara com a mulher. Ele fica parado olhando para ela. E a mulher falou assim, aconteceu alguma coisa, meu senhor? Ele falou assim, minha senhora, por favor, não faça nada contra mim. Deixa eu te contar uma coisa. Ela falou, pois não. Olha, eu entrei na sua casa para roubar. Algumas semanas atrás. Eu e mais uns rapazes, nós íamos levar tudo. Mas nós não conseguimos. Porque nós vimos uma cena, a senhora toda cheia de sangue. Pensávamos que a senhora estava morta e seus filhos mortos também, porque tinha muito sangue. Ela começou a rir. Ele falou assim, por que a senhora está rindo? Ela falou assim, o primeiro é que eu não estou morta. Segundo, é que toda noite quando eu vou orar, junto com os meus filhos, nós pedimos para que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, da cabeça às plantas do pé. Então o que você viu não foi o meu sangue, foi o sangue de Jesus cobrindo as nossas vidas. Por isso que você não conseguiu tocar em ninguém na minha casa. Poder da oração. Você está vendo aqui, no capítulo 17,
que nós lemos aqui, nós vamos ver um povo que saiu do Egito, estava salvo, mas não estava liberto ainda. Veja só a diferença de ser salvo e liberto. E eles eram salvos, estavam salvos da escravidão, porém não estavam libertos da escravidão. Nós vamos ver que eles vão acampar em Refidim, depois de ter passado por águas de Mara. As águas de Mara eram água amarga, reclamaram até não querer mais por a água ser amarga, mas como muitos não sabem o porquê que Deus permitiu a água continuar amarga, porque aquelas águas eram medicinal. Aqueles homens haviam saído do Egito e Deus não queria que nenhuma bactéria atacasse o seu estômago. Então, quando eles bebessem daquelas águas, toda bactéria que existia no estômago de alguns israelitas, alguns hebreus, seriam todas ali eliminadas pela água de Mara. Então você veja que Deus pensa em detalhes da nossa vida. Reclamamos por coisas pequenas. Deus vai, torna-se água potável. Ok? Depois eles reclamam. Queremos carne. Tá bom, vai comer carne até sair pelo nariz. Deus manda maná. E esse maná significa o que é isto. Deus manda o que eles precisam. E quando chega em Refidim, Deus manda eles acampar. E não tinha água naquele momento. E eles começam a reclamar. Queremos água. E vai reclamar para Moisés. Moisés pega, pela ordem do Senhor, bate na pedra e ali vai jorrar água para eles. Agora o interessante que depois que acontece mais este milagre, Moisés muda o nome de Refidim. Ele passa a ser chamado de Meribá, embaçado. Preste bem atenção aqui. Eles estão fazendo algo que qualquer um de nós aqui podemos cometer este erro. Murmuração. A pessoa que murmura, ela está expressando a sua insatisfação. A pessoa que murmura, ela vai estar expressando a sua incredulidade. A pessoa que murmura, reclama demais, ela vai estar expressando a sua ingratidão com Deus. E era o que eles mais tinham em seu coração. Ingratidão. Uma pessoa que murmura se afasta de Deus. A pessoa que murmura é como se ela afronta Deus, porque Moisés fala, vocês estão colocando Deus à prova. Eles estão afrontando quem? A Deus. Então, mesmo que você murmure, reclame disso, reclame daquilo, reclama disso, do emprego, da casa, casamento, filho, e assim por diante, você está afrontando a Deus. E é o que eles estavam fazendo. Quem murmura, a sua vida espiritual enfraquece. Quem murmura, altera a sua saúde emocional e física. Escute só o que a murmuração faz com uma pessoa. Claro, você não murmurou essa semana, tenho certeza. Olha o que a murmuração faz. Ela nos impede de desfrutar as bênçãos do Senhor. Fala-se comigo, murmuração me impede de desfrutar as bênçãos do Senhor. E agora nós vamos ver aqui, neste momento, eles chegam para Deus e fala para Moisés assim, Moisés, o Senhor está conosco ou não? E aí, Deus é comigo? Porque eu estou passando por isso. Será que Deus é na minha vida? Porque essa prova... Gente, quando alguém fala isso, ele está afrontando o Deus vivo. Há pessoas que não entendem que neste mundo, Jesus disse que passaríamos por muitas aflições, mas Ele não fala para você murmurar.
Ele fala para você ter bom ânimo. Mesmo em tempos que nada está dando certo. E aqui nós vamos ver. Um povo insatisfeito que é onde é capaz de falar ou perguntar se Deus é na minha vida ou não. Que coisa! Você perguntou isso para Deus? Se Deus é na tua vida? Será que você perguntou para Deus dentro da sua casa, você passando por um momento desafiador? Você disse: Deus, será que o Senhor é comigo? Ok? Filipenses capítulo 2, versículo 14 nos diz assim: façam tudo. Filipenses 2,14. Façam tudo sem murmurações, nem discussões. Façam tudo sem murmurar. Não reclame. Reclama de onde mora. Reclama do emprego que está. Toda hora está insatisfeito. Deus tem feito coisas lindas para a tua vida. E ainda você fica pensando em sair da onde está, fazer isso, fazer aquilo. Você nunca vai ser satisfeito com nada, porque você não aprendeu a ser satisfeito com Deus te deu hoje. Deus pode dar o mundo para você, mas uma pessoa murmurenta, ela nunca vai estar feliz com nada. Quis tanto aquele emprego, Deus deu, agora quer sair. Quis tanto morar naquele lugar, Deus deu, agora está reclamando. Quis tanto casar, aí fica reclamando. Quis tanto aquilo, se Deus fizer isso, eu vou ser feliz. Agora reclama. Meu Deus. E ainda coloca a culpa no Senhor, como aqueles colocaram: o Senhor está entre nós ou não? Será que você não está entendendo? Se você murmura, você está afastando o melhor de Deus para a tua vida? Tudo bem? Eu sei que não há motivo nenhum agora, acredito, para você glorificar, para você bater palma. Mas deixa eu dizer para você. O que vai acontecer com esses hebreus, por causa de uma murmuração, de não viver satisfeito com o que tem? Eles vão enfrentar um problema sério. Fala-se comigo: murmuração atrasa o que Deus tem para fazer na minha vida. Você pode falar mais alto? Fala assim: murmuração atrasa o que Deus tem para fazer na minha vida. Você quer que as coisas sejam mais rápido? Seja grato. Você quer que as coisas demorem na tua vida? Reclame. Reclame do seu filho, reclame da sua casa, reclame do seu salário. Ok? Reclame de tudo. Tudo. Porque quando nós reclamamos, nós estamos afetando a nossa vida espiritual. E pessoas que murmuram demais acabam falando coisas que não deviam. A cada palavra torpe que você libera, maligna, palavrão, seja o que for, você está dando a autorização para um demônio morar dentro da sua casa. Entenda isso. O espiritual, ele age na nossa vida pelo que nós falamos. Pelo que eu falo. Se com a palavra Deus fez tudo a vir existir novamente, em Gênesis capítulo 1, então com a palavra eu posso destruir muita coisa. Deus não chamou eu e você para viver uma vida sem propósito. Em Isaías 26, versículo 3, olha que lindo, na Bíblia NBV diz: o Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor.
Propósito firme significa eu vou até o fim. Grite bem alto. Eu vou até o fim. Propósito firme, manter-se firme diante de qualquer situação. Momento que não há consolo, não há o que fazer. Propósito firme é não mudar, não desistir, não sair do propósito que Deus me colocou. Escute. A maioria do ser humano tem tendência a mudar. Começa de um jeito com Deus, daqui a pouco está outro. Mas aquele que confia no Senhor, Deus vai mantê-lo em perfeita paz. Perfeita paz não é só no momento quando tudo está dando certo na tua vida, querido. É quando as coisas também não estão dando certo, alguma coisa não está legal, aquela porta não abriu, aquela situação ainda não aconteceu, ok? Mas veja só, quando eu não tenho paz dentro de casa, só é briga, é murmuração. Ai, mas que coisa, sai da minha frente. Ninguém tem assim, né? Não tem ninguém aqui assim. Nossa, olha isso aqui, reclama de tudo, reclama da roupa, reclama da comida, reclama do patrão, reclama do sei de quem, do vizinho, tudo reclama. Aí depois fala, estou em paz com Jesus. Em paz. Mas tem gente que é assim. É claro que não é quem tinha que vir, não veio. Mas tem gente que é assim, ele murmura tanto, depois ele fala, eu estou em paz com Jesus. Em paz como, abençoado? Você quando chega em casa, às vezes tem gente que se esconde de você, que você é uma tribulação em pessoa, reclama de tudo. Deus te deu um carro, glória a Deus, Deus me deu um carro. Passa o mês, tem demônio no motor. Aí, o carro quebrou o carro, pronto, olha o diabo se levantou. Irmão, abençoado, até carro novo quebra. Mas tem gente que tudo ele generaliza, ele começa a reclamar de tudo ele reclama. E aqui nós estamos vendo uma situação séria, um povo colocando Deus à prova, confrontando Deus pela murmuração. Eu tenho certeza que em nome de Jesus você não vai murmurar mais. Você vai olhar de manhã para quem está deitado com você na tua cama, tua esposa, teu marido, você vai dizer assim, ô Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me deu. Não, você vai mudar esse negócio. Não adianta reclamar. Porque às vezes lares estão vivendo em discordância, estão vivendo sob julgo espiritual. Murmuração, uma palavra, uma coisinha que você fala. Agora, Carol, coloca para nós aqui o versículo 8. Vamos lá. Olha o que a murmuração vai fazer aqui. Olha isto. Olha o que a murmuração vai fazer. Veja o versículo 8 que está escrito aí. No capítulo 17. Achou aí? Eu vou ler aqui. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Olha aqui. Sucedeu. Logo depois de reclamar, depois de murmurar, olha quem vem atacar. Amalequita. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisa. Os amalequitas é tão sujo. Se você ler 1 Samuel 30, eles atacaram a habitação de Davi, Siclac, quando Davi não estava lá. 1 Samuel 30 vai dizer que eles queimaram tudo, levaram esposas, levaram os filhos, e depois os amigos pensavam em apedrejá-los. Por causa de quem? Amalequitas.
Agora, por que eu estou falando que os malequitas são sujos? Simples. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Você pode abrir comigo? Abra aí, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. É importante você, junto comigo, acompanhar, se você puder. Capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio, capítulo 25. E aí, mídia, tem Bíblia aí ou não? Tá difícil aí, né? Meu Deus, hein? Senhor, tem misericórdia, hein? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 17. Vamos lá. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Veja só. Todos os desfalecidos que iam após ti. Versículo 18. Quando ia após ti, quando estava abatido e fadigado e não temeu a Deus. Deixa um pouquinho aqui, ó. Volta lá no versículo 17. 17. Lembra-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Deus está fazendo eles lembrarem, depois que passou esse episódio, que nós estamos lendo aqui, Êxodo 17. 18 agora. Quando vocês estavam o quê? Cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Olha o que Deus está dizendo assim. Vocês lembram? Lá em Refidim, quando vocês saíram do Egito, Ele não atacou pela frente. Ele atacou por detrás. Quem que ele atacou primeiro? Quem estava cansado, sem força, vulnerável. Quem que eles atacaram primeiro? As crianças, os mais frágeis. Aqueles homens, aquelas mulheres estavam sem força. O que vocês viram no vídeo? Deus estava dizendo, os amalequitas, eles não conseguem atacar pela frente, porque eles sabem que quem está na frente é porque está buscando, está guerreando, está preparado. Mas quem fica para trás são os que estão fracos, são os que estão cansados com a caminhada do deserto, são os que estão quase desistindo e são os vulneráveis. Uma criança consegue guerrear, a frente vai parar. Uma certa feita, um exército de uma nação queria atacar uma outra nação. Só que eles pensaram assim, não vamos fazer uma arma letal. Não vamos fazer uma arma que mate cada soldado. Vamos fazer uma arma que vamos deixar aquele soldado impossibilitado de caminhar. Porque se nós conseguimos paralisar uma pessoa ferida, outros também podem parar. A intenção do diabo, muitas vezes, não é atacar para quem você está orando dentro da sua casa hoje. É você. Mas como você está dentro da casa do Senhor, você é uma pessoa que está buscando, está de joelho no chão, está na presença de Deus, Ele fala, esse eu não consigo. Mas eu vou dar um jeito de pará-lo. Eu vou ferir alguém, vou fazer alguma situação, uma mentira, alguma coisa parecida, para entristecê-lo, entristecê-la, aí ele vai perder o foco, ele vai começar a enfraquecer. Você viu qual que é a estratégia dos amalequitas, os nossos amalequitas no mundo espiritual? Claro, tem pessoas que são, infelizmente, encapetadas de amalequita. Tem gente que ele parece um amalequita vivo. Ele ama, ainda fala da paz do Senhor, é crente. É crente coisa nenhuma. Não é. Por quê? Porque esta pessoa está sendo usada por um mal, sem ele saber,
ou ter discernimento, é claro, há mandado do mal para te parar, porque ele sabe que você é quase imparável. Então, para tentar te parar, ele vai fazer o quê? Deixa eu fazer alguma coisa contra ele que vai mexer com o coração dele, dela, assim ele para. Quantas vezes você já pensou em desistir? Porque algo mexeu com você. É aqui que Deus está dizendo. Os amalequitas vêm por detrás. Eu sei, no meio da minha família, quem está mais vulnerável. Por exemplo, eu tenho um bisneto, 1 ano e 7 meses. Eu tenho que cobrir de oração, mas eu falo para o Gabriel e para a Carol. Obrigação de vocês dois. Quando alguém fica doente dentro de casa, o que acontece com você? Às vezes uma coisa simples já mexe. Às vezes uma febre já mexe. É ou não é? Às vezes o pastor Mário liga e fala assim, puxa, a Eloá ficou doentinha, não vou poder ir no culto. São pessoas que estão direto ralando o joelho. Mas às vezes pode vir uma enfermidade, como pode acontecer com qualquer um. Mas também há situações que o inimigo pode usar para te entristecer, usando uma situação contra alguém da sua casa, para que você pare, porque você está na linha de frente. Tudo começa com uma murmuração. Tudo começa com uma insatisfação. Tudo começa porque alguma coisa deu errado na tua vida. Tudo começa que parece que Deus não está te vendo. Que Deus não está te assistindo. Que Deus só quer abençoar tal pessoa. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Porém, você entrou aqui essa noite. Eu quero dizer uma coisa para você. Refidim significa refrigério. Fala assim comigo, refidim. Refrigério. Mas o lugar que se chamava Refidim passou a se chamar Meribá. Meribá significa contenda, murmuração. O lugar que era para ser lugar de bênção se tornou um lugar de briga. Por quê? Você murmurou. Você murmurou, os amalequitas foram despertados. Então, ele vem contra você. Você reclamou, você falou mal de alguém, você fez alguma coisa. Você abriu uma porta. Deus poderia parar os amalequitas? Sim ou não? Sim. Mas Deus não parou. Deus mandou eles lutarem. Moisés, sobe no monte. Lá de cima você vai ficar com as mãos estendidas e Josué lá embaixo, lutando. Enquanto você estiver com as suas mãos para o alto, vocês vão vencer. Mas no momento que você descer as mãos, vocês perdem. Quando Moisés estava com a mão para cima, eles venciam os amalequitas. Quando Moisés começava a cansar suas mãos, os amalequitas começavam a vencer os hebreus. Até que, como Moisés tinha as suas mãos pesadas, Ur e Arão disseram, Moisés, nós vamos segurar suas mãos. E ajudaram Moisés a levantar as mãos. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, escuta isto. Enquanto estava com a mão levantada, a Amalequita foi derrotado. Está entendendo? Tem coisas que não é um pastor na sua casa, que não é proibido você pedir. Mas não é um pastor ir na sua casa orar, que vai mudar. De repente, cabe a você entender a sua mão levantada. Moisés levantou as mãos, acabou, lá do monte. Toda terça-feira eu estou no monte com a minha esposa.
Nós somos irmãos levantados lá em cima, por vocês que estão aqui, por esta igreja e principalmente para minha família. Deus disse há muitos anos atrás para mim: nunca pare de subir este lugar. Principalmente pela sua casa. Porque toda vez, querido, pastores amados, vai aparecer uma malequita no nosso caminho. Só que a malequita, ele não vem pela frente porque ele não tem coragem. Ele vem por detrás de você. Ele fica procurando alguma coisa na sua casa que está vulnerável para atacar. Você acredita muito no que os outros falam. Você acredita em muita besteira que você ouve. Tem pessoas que às vezes qualquer coisinha que te falam, você aceita. Você tem que conhecer as pessoas pelos frutos. É pela árvore que dá fruto. Quem dá fruto não fala mal de ninguém. Quem dá fruto não reclama. Mas quem não dá fruto nenhum, ele é murmurador. Olha para o teu irmão e fala assim: Deus te chamou para dar frutos. E aqui eu vou encerrar. Pega a sua Bíblia. Veja o versículo 15. O que está escrito aí? Lá em Refidim, lugar que havia sido transformado em contenda, mas era para ser refrigério. Não é Deuteronômio, é Êxodo. Olha aí, versículo 15, capítulo 17. Olha o que está escrito aí. Moisés construiu o quê? Um altar. E chamou-lhe: o Senhor é minha. Vamos falar todos juntos no 3? 1, 2, 3. O Senhor. Pega a sua Bíblia, por favor. Levante a sua Bíblia assim. Imagine que isso é a tua bandeira. Declare com a Bíblia levantada: o Senhor é minha bandeira. Fale mais uma vez: o Senhor é minha bandeira. Fale mais uma vez: o Senhor é a bandeira da minha família. Vai ficando de pé, vai dizendo: o Senhor é a bandeira da minha casa. O Senhor é a bandeira do meu lar.